Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Cabeça de Juiz. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e a ideia de criar esse podcast nasceu daquele velho jargão popular. Quem aí nunca ouviu dizer, né, que cabeça de juiz é igual fralda de criança? Você nunca sabe a surpresa que você pode encontrar lá dentro. E para tentar desmistificar um pouco isso, ou para poder te ajudar na prática, esse podcast nasceu com a vocação de te mostrar o que se passa na cabeça de alguns juízes de direito quando eles vão decidir questões importantes para o dia a dia. Então eu estou aqui hoje, nesse episódio, o segundo episódio do podcast Cabeça de Juiz, do meu lado direito, o Mário Esbalqueiro, um juiz de direito também, uma pessoa que você vai cada vez admirar e gostar mais, como assim eu admiro, e do meu lado esquerdo, o Alessandro Meliso Rodrigues, também juiz de direito, e você vai ter a oportunidade de hoje entender o que se passa na cabeça do juiz, na cabeça de 3 juízes aqui no caso, quando o assunto é o interrogatório do acusado. Interrogatório do acusado, um assunto delicado, muito importante, e que você vai ter a oportunidade de desenvolver ao longo aqui desse tempo que a gente vai permanecer junto e enxergar com os olhos do juiz, para que você não tenha mais surpresas às vezes até desagradáveis no meio desse ato tão importante. Queria começar passando rapidinho a palavra aí para as considerações iniciais para o Mário Esbalqueiro, que está aqui do meu lado, e depois já direto para o Alessandro Meliso. Mário, seja bem-vindo. Então, muito obrigado, Zé Andrade, Alessandro, pela companhia e pelo nosso estudo, nosso segundo encontro para falar, né, do direito, para pensar o direito, para discutir o direito, e agora com o direito penal, processo penal, que é o que mais me interessa, né? E estamos aí, vamos tentar ajudar o pessoal a ter mais conhecimento prático, a saber, às vezes, o que move o juiz, né? Porque, às vezes, passa ali do processo, não é só aquilo que está na petição, mas como que eu convenço o juiz, por que o juiz está preocupado em agir de uma forma ou de outra, né? E acho que essa que é a ideia. Legal. Também quero agradecer a participação nesse segundo episódio, dizer que estou muito feliz em poder participar nessa nossa conversa de colocar o direito em prática, né? Aquilo que não tem nos livros, aquilo que a gente não encontra na doutrina, a gente poder discutir aqui abertamente em relação a temas tão polêmicos como o interrogatório judicial. Muito obrigado, então, pelo convite. Eu que agradeço e eu queria começar, eu gosto sempre, em todas as aulas, as gravações que eu faço, traçar aí um passo a passo, uma linha do tempo. E o interrogatório, ele faz parte de um passo a passo, dentro do procedimento criminal, direito do acusado ser interrogado, da aversão, né, é a chamada defesa direta, ele tem a oportunidade de falar para o magistrado. Então, é um ato de extrema importância, e tem gente que despreza até esse ato, acha que isso não tem importância, e ele influencia sim no convencimento do magistrado, não influencia? Tem gente que acha, não, isso pouco importa, o que falar lá, o magistrado não vai levar em consideração. Então, para pontuar, onde que está o interrogatório do acusado? Muitas das coisas que nós vamos falar aqui nesse bate-papo decorrem lá da previsão do 185, do artigo 185, e seguintes do Código de Processo Penal. É lá que você vai encontrar todas as regras. E eu queria já começar falando de um tema polêmico que está ligado ao início do interrogatório, que é a possibilidade dele ser feito por videoconferência. E aí, eu vou pontuar aqui alguns requisitos, e o artigo 185, parágrafo 2º, ele traz. Não é da livre vontade do juiz, né? O juiz não... esse interrogatório eu quero fazer por videoconferência, e aí ele despacha e assim vai acontecer. O primeiro ponto que a gente tem que ponderar é que o interrogatório por videoconferência ele é a exceção. Ele não é a regra é a presença física ali na frente do juiz. Mas depois eu vou jogar uma batata quente para vocês. Eu só queria começar ponderando que o juiz tem o dever de fundamentar, tá, em alguma das hipóteses previstas lá no artigo 185, parágrafo 2º do CPP, quando ele for designar o interrogatório por videoconferência. Eu gosto sempre de olhar para o texto legal, e é a primeira recomendação que eu te faço. Assiste esse podcast com o Código de Processo Penal aí do lado, para que você possa enxergar as possibilidades. Quando que o juiz pode, efetivamente, na prática, o inciso 1º fala, quando a videoconferência for necessária para prevenir risco à segurança. Tá? Há risco à segurança pública, mas esse risco tem que ser colocado no papel. Quando existe, por exemplo, fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa, tá? Ou que, por outra razão, ele possa fugir. Então, imagina que antes do interrogatório, ou antes mesmo do juiz marcar, já há notícia de que está se planejando a fuga
tá? Daquele custodiado. Aí o juiz, fundamentadamente, chegou ao meu conhecimento, através da autoridade policial. Agora, tudo isso tem que estar no processo, né? Aí sobre esse primeiro requisito, eu já queria ouvir o Mário. Dá para ser aquela comunicação que a polícia faz, chegou ao nosso conhecimento sem citar fonte? Pode ser assim na prática? Ou se for assim, o advogado tem que se insurgir? Me parece que não tem problema em ser dessa forma, né? Porque aqui a gente não está julgando o acusado porque ele é de organização criminosa ou não. Está dizendo que existe um indício, um risco, uma possibilidade. A gente faz um comparativo. Eu vou expor a risco a sociedade, todo o pessoal que está no fórum, um risco de fuga durante a escolta dele até o fórum. É uma situação que há indícios que há uma periculosidade além da média, então, em razão desse motivo, né, vamos usar a videoconferência. Não precisa haver certeza absoluta, aqui a gente trabalha com probabilidade, né, com risco, supremacia do interesse coletivo sobre o individual do preso, que às vezes, né, ele até prefere ir pessoalmente, mas, em razão das circunstâncias, há indícios que não é indicado. Então, se o juiz fundamental, designa a audiência por videoconferência, porque chegou ao meu conhecimento, através da autoridade policial, e aí eu entendo, pelo menos ele tem que mencionar, chegou ao conhecimento como? Tem um ofício no processo, foi uma ligação do delegado, ele tem que fundamentar. Agora, não necessariamente precisa, foi a testemunha tal que falou que vai ser planejado, porque às vezes não tem nem tempo para isso, né? Se você for exigir esses detalhes, você nunca vai designar por videoconferência. O que é corriqueiro é relatório de inteligência, né? Então, nem sequer eles abrem a fonte por uma questão de segurança, e a informação é do serviço de inteligência da polícia, do serviço de inteligência penitenciário, e é dito, existem indícios de risco de fuga, ele está envolvido em situações de crime organizado, não é recomendável. Às vezes é delação dentro do presídio, né? Outros presos comentam, pelo amor de Deus, não abre, mas ele vai fazer tal coisa. A gente escutou aqui que vai acontecer tal coisa. E então, em razão desses fatos, não dá para detalhar muito a fundamentação, mas existe o risco, então vamos utilizar a videoconferência. Tá. O outro inciso, o inciso segundo, que justifica que o interrogatório seja por videoconferência, diz respeito a viabilizar a participação do acusado quando ele está aí impedido por alguma enfermidade ou por outra circunstância pessoal. Então, às vezes ele está, por exemplo, em tratamento lá dentro do presídio, né? Tem a ala lá hospitalar e tem o interrogatório dele, não tem como ficar locomovendo, fica ruim, é prejuízo para ele. Então, para não inviabilizar o interrogatório, faz por videoconferência. Acho que isso é um critério até bem objetivo, de fácil constatação. Eu acho que o terceiro é um mais delicado, que aí fica muito aos olhos e aos cuidados do promotor, e principalmente de quando tem assistente de acusação. E o terceiro requisito seria impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas, né, da vítima ou da testemunha, por videoconferência. Então, faria-se o interrogatório por videoconferência, o acusado lá onde ele está preso, porque às vezes a vítima, isso não é pouco comum, eu me lembro, na seara criminal, de ser procurado pela vítima porque não queria encontrar o acusado. Tinha medo do acusado lembrar do rosto dela, ou tinha trauma, né? Os crimes sexuais, a pessoa simplesmente passa mal se chegar perto e se vê o acusado. Na prática, como que o advogado aí, por isso que eu falei, principalmente quando se trata de assistente de acusação, né? Como que o advogado tem que fazer? Você tem alguma ideia para passar para eles, Alessandro? Como que o advogado deve fazer para pedir isso para o juiz? Olha, faz por videoconferência, porque se ele colocar no papel fica até ruim, né? O acusado fica sabendo. Como que ele faz na prática? Ou não tem outro jeito, tem que pôr no papel para pedir que o acusado não encontre com a vítima, por exemplo? Eu acho que o ideal seria realmente fazer um requerimento antes, né, da data da realização da audiência. O advogado faria esse requerimento justificando as razões pela qual a vítima, no caso, não queria ter acesso ou ter contato com o réu no momento da realização da audiência. Acho que o principal seria isso, avisar com antecedência. Agora, se isso não foi possível, esse problema surgiu no dia da audiência, e aí, então, a videoconferência não se justificaria porque o réu já estaria sendo conduzido para o fórum, para que seja realizada essa audiência, e já aconteceu isso várias vezes na prática também. Numa situação dessa, o advogado, antes do início da audiência, coloca esse problema, e no momento em que for feita a colheita da própria vítima, o réu não se ficar presente na sala de audiência, determinar a retirada dele, enquanto a vítima, né, presta o seu depoimento. Enfim, são situações práticas que devem, se possível,
ser resolvidas antes da realização da audiência. E aí cabe o requerimento do advogado. Agora, se não for, o juiz vai tentar, na hora da audiência, conciliar os interesses, né, para que haja aí uma razoabilidade. Eu já fiz na prática, às vezes o advogado chegava ali no momento da audiência e falou, ó, a vítima está lá embaixo, ou às vezes isso é muito comum até com testemunha, né? Ó, tá em outro lugar, não quer encontrar. Eu conversava ali com os advogados, acho que vale sempre o bom senso, né? E ó, na hora que for ser ouvida essa pessoa, que ele fique lá fora, que eles não se cruzem no corredor. Eu acho que é nesse momento que a prática é muito importante. A teoria está aqui, é só abrir o código, você vai ler. Agora, na prática, ponderar com razoabilidade, falar com o magistrado, vai muito da habilidade do advogado. Tá? E vai lá, fala com jeito, expõe a situação. Mas eu vou lá, o juiz não me recebe. Pô, primeiro fala com a assessoria, às vezes a assessoria já resolve, mas o ideal é falar mesmo com o magistrado e tentar com um jeitinho, se não deu tempo para peticionar antes. Né? O último inciso, que abre aí a possibilidade de ser feito por videoconferência, fala que para responder a gravíssima questão de ordem pública, ou seja, um inciso totalmente aberto. Você lembra aí alguma justificativa para responder questão de ordem pública para falar para o pessoal? No 2 e no 3 são os mais comuns, né? Porque, via de regra, o preso, principalmente no interior dos estados, ele não está ali na cidade. Então, esse problema de deslocamento ele é bastante comum, o custo ao erário, o problema de escolta policial, etc. Essa questão do contato com a vítima e mesmo com as testemunhas também é bastante corriqueiro. A gente via uma resistência maior dos profissionais do direito, principalmente dos advogados, quanto ao uso da videoconferência. Mas o que a gente vem vendo é que, à medida que vai se acostumando com uma ferramenta nova, essa preocupação vem sendo ficada de lado. Hoje em dia, os advogados até preferem. Eu não preciso viajar lá para onde está o presídio para acompanhar a audiência de lá, eu consigo falar com o acusado aqui da sala de audiência. A gente percebe que se ganha em confiabilidade, não há prejuízo nenhum no dia a dia, a gente percebe isso. E essa questão do risco à ordem pública é um coringa, né? Naquele caso que não ficar bem encaixado nos incisos superiores, seria um coringa para o juiz. Nesse caso aqui eu vou colocar. Vamos colocar numa situação onde o acusado não há um temor das testemunhas, não há um temor da vítima. Às vezes, naquele caso, naquele processo, nem é um caso tão grave assim, porque ele tem vários processos. Mas vamos supor que ele é delator de organizações criminosas e, na verdade, o transporte é um risco à integridade física dele, do próprio acusado. Sim, eu lembrei daqueles casos, por exemplo, que geram grande comoção na cidade. Imagina uma cidade pequena e o crime aí foi um crime muito pavoroso na cidade e já tem aquele tumulto na frente do fórum de gente que quer acompanhar. Bom, ordem pública, vai ser ouvido por videoconferência. Talvez aí... É para não tumultuar o andamento do fórum. Agora, uma coisa muito importante, como o nosso grande público é o profissional da advocacia, é que o juiz também não pode fundamentar simplesmente usando essas palavras abstratas. Há risco à ordem pública, ponto. Isso daí não é fundamentar, isso é você repetir o texto da lei. Exatamente, qual é o risco? Olha, já existe um tumulto, já existe a notícia de que familiares vão estar aqui por perto, familiares da vítima. Né? Então, pelo menos tem que pontuar no caso concreto. E aí a grande questão, o que o advogado tem que fazer na prática? Primeiro, se o juiz não fundamenta, simplesmente marca a videoconferência, e a lei até fala que o advogado tem que ser intimado com 10 dias de antecedência quando for por videoconferência, para que ele não seja pego de surpresa, né? Para que ele possa até impugnar. Na prática, o que o advogado tem que fazer se o juiz não justificar, ou se justificar e o advogado não concordar? Não há prejuízo aí à liberdade, o direito de ir e vir. Então, eu não vejo hipótese aí para um HC. Não vejo. Talvez a melhor saída seria consignar a insubordinação, a subordinação não, a não concordância com isso e, eventualmente, numa apelação, alegar uma nulidade por cerceamento de defesa. Né? No caso de não haver a justificativa ou de não se concordar com a justificativa. Você também pensa assim, Mário? Eu acho que o primeiro, no caso do advogado, ele não concordar, que ele prefere que seja presencial e o juiz diz que vai ser por vídeo e não fundamentou, uma primeira opção me parece que é pedir para o juiz esclarecer. Né? O juiz é melhor presencial, né? Diga para mim por que não, né? Qual que é a hipótese do 185. Então, essa seria uma possibilidade. E outra, se o juiz disser não é porque eu quero, né, é pedir para consignar e dizer que, né, se você demonstrar um prejuízo depois, eu acho que isso também é uma grande mudança de pensamento no processo penal. A gente já superou isso há muito tempo no processo civil, mas no processo penal ainda não. Né?
se defender prejuízo a troco de nada, mas qual que é o prejuízo? Né? Então, já começa a pensar, o prejuízo é em que? Está perdendo o que com a videoconferência? E aí eu pego só esse gancho, desculpa te interromper, para ir para o outro passo. Na realidade, há prejuízo para o juiz que está ouvindo, se o cara está ali presente ou se ele está numa tela, no dia a dia? Eu, sinceramente, para mim não há diferença nenhuma. Também o cara acho que está aqui ou está longe, para mim não há diferença nenhuma. Às vezes, eu posso até dizer, se é uma videoconferência para oitiva de testemunha, às vezes pode ser até bom para a defesa. Sabe por quê? Porque o juiz está olhando ali aquela pessoa que está depondo. Não tem uma câmera voltada para o acusado. O juiz não consegue perceber os movimentos corporais, de olho, de abaixar a cabeça. Às vezes, quando é presencial e a testemunha fala uma coisa, é inevitável o juiz olhar para o acusado. E às vezes o acusado faz uma manifestação corporal como se estivesse assumindo realmente que fez aquilo. Então, eu não consigo ver prejuízo prático, efetivo, por não ser presencial. Me parece mais resistência mesmo a usar as novas ferramentas. Como houve, né? Quando não tinha computador, só tinha máquina de escrever, ninguém queria computador. Computador era a pior coisa no mundo. Tá? Você vê alguma dificuldade? Aí depois, Alessandro, colabora aí também se você vê algum tipo de dificuldade. Não, pelo contrário. Eu acho que a gravação da audiência, acho que foi um grande marco na audiência criminal, porque o crime tem muita audiência, e naquela época que a gente precisava ficar ditando, né, a testemunha disse que não sei o que, explicou que o que aconteceu foi isso. Então a gente perdia muito em tempo e em confiabilidade da declaração, porque às vezes você acabava colocando coisa sua ali, como qualquer ser humano pode fazer. Né? E era pior ainda quando você ditava e a escrevente escrevia do jeito dela. Até era um telefone sem fio de 3 partes. E pensem na apelação, né? Porque daí chega na apelação, pode rever prova, o tribunal vai analisar a prova e não teve contato com a prova, é com o que alguém escreveu sobre o que o outro disse. Então a videoconferência acho que foi um marco, e a gravação audiovisual foi um marco, e agora a videoconferência também. A resistência que houve no começo, aqui no nosso estado principalmente, onde os processos são digitais, né? Essa audiência virtual ela vem sendo bastante utilizada, a gente vê que não tem prejuízo. O advogado tem a opção de ir lá no presídio fazer audiência lá com o seu cliente, né? E tem a opção dele vir no fórum e fazer audiência aqui. Eu já fiz audiências que o acusado está no presídio da cidade A, eu estou na cidade B e o cliente está na cidade C. E o promotor na D. Então tem várias câmeras, porque o advogado, para não perder a audiência, ele tinha outra audiência na cidade dele, o preso está num presídio de outra cidade, o promotor está substituindo e graças à videoconferência a gente consegue fazer a audiência. Né? E preservando o contato com... A grande dúvida é essa. Mas como que o advogado fala com o seu cliente? Pela própria videoconferência. Né? Libera antes, ou o advogado fala com ele, ou libera reservadamente, ninguém tem acesso a isso. Então, hoje em dia, o dia a dia está mostrando que vem funcionando muito bem. Eu já vi decisões, e aí eu vou falar principalmente de quem não nasceu na era da tecnologia. Né? Nós não nascemos na era da tecnologia, mas nós pegamos a virada num tempo que a gente ainda estava disposto a aprender. Tá? E aí não é nenhum tipo de crítica, é uma constatação. Às vezes, os nossos ocupantes dos tribunais nem vivem hoje a era da tecnologia. Às vezes são pessoas que nem gostam muito, não estão muito afeto a isso. E eu lembro que quando o nosso tribunal virou a chave, passou a fazer as gravações, a maioria dos desembargadores pedia para transcrever, o que gerava um grande custo. Ou seja, tinha a gravação, ele dava uma ordem para transcrever, né, para que o depoimento viesse por escrito. Então, isso é uma resistência. Então, a gente ainda tem o perigo dos tribunais falar que tem algum tipo de prejuízo, porque o juiz precisa estar frente a frente, sentir o cheiro, sentir as circunstâncias. Você acha que isso influencia de alguma forma? De jeito nenhum. Eu acho que foi realmente um grande avanço, tanto a gravação das audiências como a possibilidade de fazer por videoconferência. E isso, para a valoração da prova, no momento em que está sendo proferida a sentença, é de um valor absurdo. Porque você vai assistir o depoimento, né? Tanto das testemunhas quanto o próprio interrogatório do réu. Você vai retirar dali as percepções reais daquele fato, como ele aconteceu no dia. E isso, para termos de valoração da prova, é riquíssimo. O que uma transcrição em um documento não te possibilita, né? Por essa série de problemas que essa transcrição acaba ocasionando. Então, eu acho assim, para a efetividade da defesa do réu e para uma melhor valoração da prova, esses mecanismos novos, né, modernos,
de realização das audiências e do interrogatório, eles são valiosos. Eu acho que não há prejuízo nenhum em ser feito por videoconferência. Eu acho que a primeira dica que fica, né, para os advogados que estão nos assistindo, para você que está aí do outro lado, quando você for alegar algum tipo de nulidade por o juiz não ter fundamentado ou não ter justificado a videoconferência, tenta mostrar no caso concreto qual foi efetivamente o prejuízo. Tá? O porquê? Porque só alegar nulidade por alegar, talvez você tenha uma chance muito diminuta. E outra também, né? Se abra para as novas tecnologias. Tá? Eu sei que às vezes o advogado criminalista ele pode, não, eu não vou falar nada, eu vou plantar aí depois uma suposta nulidade. Mas eu acredito fortemente que a tendência, com o passar do tempo, isso ficar superado, porque como o Mário já disse, faz bem para todo mundo. O processo anda mais rápido, né? Você ter que, e eu me lembro o caos que é você ter que ficar locomovendo o custodiado direto. Eu acredito que talvez, apesar de que recentemente o STF sinalizou o contrário, né? Mas eu acho que a tendência talvez é a videoconferência ser cada vez mais utilizada. E ele sinalizou o contrário no que diz respeito à audiência de custódia, né? Ou está sinalizando o contrário. E eu espero que isso seja fruto disso que a gente está falando, de talvez aqueles que estão analisando essa questão não ter tanta vivência nos meios de tecnologia, não ser tão normal. Né? Hoje as crianças já nascem inseridas nessa tecnologia. Para elas não vai fazer sentido você gastar tempo e dinheiro para fazer um ato presencial se você pode fazer à distância. Né? Não vai fazer tempo e sentido. Agora, para mim está superado. Não há uma diferença efetivamente na percepção do juiz. Não há uma diferença também na qualidade da defesa. Porque o acusado vai poder se manifestar, vai poder se defender, todo mundo vai poder perguntar. Pulando para um outro assunto, e aí seguindo a sequência lógica, o Código de Processo Penal fala que é direito, então, do acusado ter o interrogatório presencial, o interrogatório pode ser por videoconferência nessas exceções, e falando ainda do direito do acusado, fala que é direito dele se entrevistar previamente com o seu defensor. Tá? E a primeira pergunta, isso acontece efetivamente na prática? Nas conduções dos meus interrogatórios, eu sempre garantia isso, porque eu nunca vi sentido em que o interrogatório fosse uma arapuca para o réu. Então, vai lá, conversa com o seu defensor. Agora, o problema começa em 2 pontos, defensoria pública e defensor dativo. Às vezes o defensor dativo nunca nem conversou com o cara, vai conversar ali na hora. Na hora da audiência. Então, eu queria que a gente ponderasse na vivência de vocês. Isso sempre aconteceu, sempre foi respeitado esse direito. E segundo, vamos dar algumas dicas aí para o cara que trabalha como defensor dativo do que ele deve perguntar para o cara ali no interrogatório, como que ele vai instruir o cara para fazer o interrogatório. Eu sei que a saída de muitos é falar, olha, fala que você quer ficar em silêncio. Isso é bom ou ruim? Como que vocês enxergam isso no dia a dia? E eu sempre vi, principalmente trabalhando com a defensoria às vezes atende muita gente, né? O cara às vezes nem lembra, ou conversou, às vezes vai conversar lá na celinha, né? E tenta aquela conversa que às vezes nem é privada, é uma conversa na frente de outros presos, o cara fica até constrangido. Como que vocês enxergam isso na prática? Manda aí, Mário, depois a gente passa para o Alessandro. Esse contato advogado-acusado, eu acho que o mais importante nesse contato inicial, seja o advogado contratado, ou seja o dativo, que vai ali falar com ele na hora da audiência, um pouquinho antes, é dizer para o acusado, o que aconteceu? A tua acusação é disso? Né? Você está sabendo o que tem de prova? Está acontecendo isso, estão te acusando disso, está ok. O que aconteceu? Fala para mim. Porque me parece muito importante o advogado saber o que aconteceu. Por que isso? Se o advogado falar para ele ficar em silêncio, mas de fato ele tem coisas para explicar, álibis para comprovar, esse ficar em silêncio vai prejudicar o réu. Né? Era bom que ele falasse, descrevesse, não estava lá, não era eu tenho um irmão, eu já tive problema antes que usaram meu documento como se fosse, eu deixo ele falar, ele tem informação importante para falar. Então, só dizer, fique em silêncio, sem saber o que está acontecendo, às vezes ele vai prejudicar o cliente. Agora, ele sabendo a verdade dos fatos, o advogado que estuda o processo penal, ele vai ter condição de dizer para o cliente, nesse caso é melhor você ficar quieto, ou nesse caso é melhor você falar. Nesse caso, a gente já tem muitas provas, e quem sabe a confissão seja uma boa, porque a gente tem uma atenuante de pena aí, né, na segunda fase, ou é melhor você ficar em silêncio. Então, acho que quem tem que decidir se vai ficar em silêncio ou não, deveria ser o advogado, né, o advogado bem preparado. Na prática, a gente vê que acaba, às vezes, sendo o cliente, né, o acusado que diz, não, eu quero falar, eu não quero, o advogado fala, você que sabe, né, fala se quer ou não quer, mas me parece que, de acordo com aquele caso concreto, deveria ser assim.
O que eu vejo no caso da Defensoria Pública, né, como o Zé falou, que muitas vezes chega lá, não teve muita gente ou não teve contato ainda com o réu, é comum, às vezes, o defensor pedir, vou falar com ele rapidinho, né, eu já trabalhei com defensores que a audiência acabava, ele já levantava e ia falar com o próximo réu. Né, porque a gente vai ouvir as testemunhas, se não tiver nenhum problema, já vai acabar a audiência una com o interrogatório. Então, a própria prática do defensor ali no contato diário com o juiz, ele já faz isso sempre. Né? E eu só pegando o gancho aí, é muito importante, principalmente o cara que vai trabalhar como defensor dativo, geralmente ele faz isso no começo da carreira, né? Quando ele ainda não está muito tarimbado, ele ainda não tem muita experiência. Com o juiz, né? O ideal seria ele conversar com o réu antes de começar a audiência. Então vai lá, conversa, escuta efetivamente tudo o que aconteceu e fala para ele, nós vamos decidir se você vai falar ou não, depois que forem ouvidas as testemunhas. E por quê? Porque às vezes as provas do Ministério Público vão ser fracas e às vezes é melhor que ele não fale nada. Porque se ele falar, ele pode acabar entregando o ouro que a prova ministerial não entregou. Então, antes era o contrário, né? Antes o interrogatório era o primeiro ato. Então, de fato, isso prejudicava, como eu acredito que pode prejudicar o desenvolvimento de uma tese de defesa. Então, talvez o defensor dativo sempre pense assim, fale no primeiro momento e fala para ele, quando você for chamado para ser interrogado, eu vou pedir para o magistrado novamente para me comunicar com você. Tá? E aí, pegando o gancho, eu sempre perguntei para o acusado, você teve a oportunidade de se entrevistar previamente com o seu defensor? Eu acho que fica aí uma segunda dica. O advogado que tiver lá nesse momento não teve essa oportunidade, você não pode deixar passar. Viu que o juiz já começou ali o interrogatório e não perguntou isso para o acusado? Pede licença, fala, olha, acabei de ter contato com ele, ou então ele estava preso, não conseguimos falar na véspera, eu gostaria de ter um contato com ele. É um direito do acusado, né? Isso aí não tem dúvida. Na questão do advogado, eu particularmente não costumo perguntar, porque eu presumo que o advogado falou com o cliente antes. Né? Agora o defensor, o dativo, eu pergunto, doutor, quer falar com o cliente? Né? O senhor quer tirar uma dúvida com o advogado antes da gente começar? Eu geralmente falo assim, o senhor está acompanhado com o advogado, acredito que teve oportunidade de falar com ele geralmente faz um sinal com a cabeça, eu já toco. Mas o advogado precisa ficar esperto, porque às vezes ele quer falar novamente com o cliente, né? E talvez o pessoal que nos acompanha possa não conhecer a dinâmica, mas quando ele chega ao fórum para ser ouvido, não é em todo lugar que o advogado tem acesso a ele. E às vezes as circunstâncias podem ter mudado do dia para a noite. Quando vai chegando perto do interrogatório, ele pode ter pensado, não, é melhor para mim, eu vou confessar tudo. Às vezes ele já está cheio de culpa. E aí é necessário que o advogado fale mais uma vez, não, olha, fique tranquilo, vamos caminhar nessa linha. Ou o contrário, ele já tinha combinado com o advogado que ia confessar, o advogado já preparou aquela linha e lá ele deu um passo para trás. Então, se o advogado não teve esse contato ali no dia, eu acredito que o advogado pode pedir, né? Não tem nenhum problema, né? Sem dúvida. Eu acredito também que muito dos termos em que vai ser o depoimento e interrogatório do réu depende da orientação que o advogado vai dar para ele antes do ato. Por quê? Porque é uma questão de estratégia probatória. Se as provas foram num sentido, pode ser que seja conveniente que ele relate os fatos, o réu relate os fatos, e dependendo do tipo de prova que foi produzida antes, pode ser melhor que eles permaneçam em silêncio. Isso é uma decisão técnica, que o advogado tem que influenciar e ajudar na tomada da decisão junto com o seu cliente, junto com o réu. Agora, para isso, obviamente, o advogado tem que ter acesso antes à instrução do processo, porque muitas vezes acontece de uma audiência criminal ser designada só para se realizar o interrogatório do réu, ou uma única testemunha, a última que está faltando do rol, e o interrogatório. Ou seja, já teve uma audiência prévia com oitiva de testemunhas, né, que não foi esgotado naquele momento, teve necessidade de continuar a audiência em outra data. E, nesse caso, cabe ao advogado, obviamente, ter acesso a esse tipo de prova. O que foi feito antes? Se o advogado foi nomeado exatamente no momento em que está sendo realizada a audiência, onde vai ter o interrogatório, e não participou da audiência anterior, onde foram produzidas provas testemunhais, aí eu acho que causa prejuízo. Né? Para o dativo, por exemplo, que é nomeado no momento em que foi feito, no momento em que vai ser realizado o interrogatório. O dativo fica entre a cruz e a espada, porque às vezes ele precisa daquela nomeação, né? Ele está ali no fórum, ele quer, né, trabalhar, mas por outro ele lado, não teve acesso à instrução. Não teve acesso a nada. E como ele vai orientar? Mal conversou com o réu, né? Eu costumo receber nas minhas redes sociais justamente esse tipo de dúvida. Eu fui nomeado dativo, mas o acusado está em outro lugar. Não tem nem acesso a ele. Está em outra cidade. Já foi a audiência, já foram ouvidas 3 testemunhas, faltam mais 2 e o interrogatório.
Então, quer dizer, ele tem que ter acesso a isso. Agora, se a nomeação é muito antes da audiência, ou um não, tempo aí não razoável, justifica. infelizmente está dentro da atividade Sim. do dativo procurar meios de conversar com o acusado. Não, eu não vou pagar do meu bolso, vou me deslocar lá para o outro lado do país para conversar com ele. Então, no mínimo, no dia da audiência, certamente, se for presencial, se ele for levado para lá, vá mais cedo, converse, elabore aí a estratégia de defesa. Mas não é fácil a atividade do dativo, né? E nessa situação extrema aí de agora, em cima da hora, foi nomeado, o réu vai ser ouvido por videoconferência, né, porque ele está no presídio em outra cidade. A videoconferência ajudaria também, porque pode pedir para o juiz para que ele tenha contato pela videoconferência reservadamente antes, né, falando com o acusado. Alguns colegas adotam a possibilidade do telefone, né, porque o advogado às vezes se acha inseguro, vou falar aqui, vai ficar gravado. Então fala pelo telefone, né, liga do telefone da sala de audiência para o telefone do presídio e conversa com o cliente ali. Essa é uma baita dica prática, né? Às vezes o advogado não fica confortável por fazer a entrevista, e a entrevista é reservada, né? Fala, a entrevista é reservada, porque primeiro que ele não sabe quem está ouvindo lá do outro lado. Às vezes a câmera está ligada, mas o advogado não sabe se todo mundo saiu da sala. Às vezes o réu também o acusado fica com receio de falar que tem um policial ali atrás dele, né? Ou às vezes ele nem sabe que o policial tem que sair. Então, talvez uma dica prática é, se você for fazer essa entrevista por videoconferência, a primeira pergunta que você vai fazer para o réu é: você está sozinho na sala? Tem algum policial, tem algum agente aí com você? Se ele falar que tem, você chama o juiz e fala: tem que esvaziar a sala. Porque às vezes o réu pode não saber desse direito dele, e aí ele fica constrangido, ele não vai se abrir com o advogado. Como que ele vai se abrir se tem um policial ali atrás? Se tem alguma agente... coisa ainda que ele vai dizer que é contra Exato. a atuação da polícia. Apanhei. Enfim, apanhei. Ou então fui coagido a confessar. Então, é muito importante. Essa dica prática, vai fazer essa entrevista por videoconferência. Eu acho que isso tende a ser cada vez mais normal, né, essa entrevista por videoconferência, perguntar para o acusado se ele está sozinho na sala. Se ele não tiver, tem que pedir para esvaziar. Andando, caminhando. Então, superamos aí o ponto do momento desse direito à entrevista. Na sequência dos acontecimentos no interrogatório, a lei fala que o juiz ele qualifica o acusado e expõe para ele a acusação. Tá? O que, na visão de vocês, é expor a acusação? É ler a denúncia? Tá? Ou é fazer um resumo, fazer uma síntese? Eu sempre trabalhei assim, e eu estou tentando também ver pela ótica da defesa. Quando a denúncia narrava fatos curtos, aí 1 ou 2 parágrafos, olha, segundo a denúncia, no dia tal eu lia. Agora, quando aquela denúncia é muito complexa, eu procurava fazer algum resumo. Vocês acham que há algum prejuízo em uma ou outra atitude? Como que vocês fazem na prática aí também? Eu acho que prejuízo não. Eu também adoto a questão do resumo, até porque nós temos que pensar também na celeridade, né? Se eu ficar lendo todas as denúncias numa tarde cheia de audiência, isso no final do dia dá uma mudança, né? Uma diferença grande. Então, o ideal me parece que é fazer um resumo, a não ser que o juiz também pegou o caso na hora, e também eu vou fazer uma lida aqui e ele não está confortável para fazer o resumo. Mas me parece que o resumo seria o mais interessante. E outra coisa que às vezes soa esquisito, por que o juiz quer saber tanto da vida da pessoa, né, nas primeiras perguntas? Então, isso também acho que a gente podia depois falar um pouquinho. Na parte da qualificação, às vezes o juiz já adentra aí, né? Já começa a fazer algumas perguntas. A sequência dos atos no interrogatório dá a entender que talvez isso seria ainda para uma fase um pouquinho posterior, depois que ele está ciente e pergunta se é verdadeira a acusação. Você faz na prática essa pergunta? É verdadeira a acusação? A primeira pergunta que eu faço. Depois da qualificação, eu faço um resumo também da denúncia. E aí, então, a primeira pergunta que eu faço sempre no início do interrogatório é se aquilo que ele está sendo acusado é verdadeiro ou não. E você não acha que essa pergunta pode ser um pouco capciosa, embora ela esteja na lei? Porque, às vezes, a resposta pode ser depende. Né? E dificilmente o réu tem a capacidade depende. de... Nunca ele vai dizer... Responde, normalmente ele não responde isso de forma direta. Ou ele fala, não é. Né? E aí vai dizer, aí você vai perguntar, não é por quê? O que está sendo aqui acusado que não corresponde à verdade? Mas ele vai ter a chance dele explicar, e dessa explicação é que você vai retirar realmente se ali ele está dizendo alguma coisa que é relevante ou não. Uma resposta bastante comum, principalmente daquele acusado já, né, com prática nas audiências criminais.
Você pergunta isso para ele diz, espera aí, doutor, que eu vou te explicar tudinho. Ele começa, né? Aí, se você insistir na pergunta, ele não vai falar, porque ele já sabe que ele não quer cair numa dessa, né? E realmente me parece que a pergunta é um tanto capciosa. Ela pode facilitar na prática, né? O réu já diz, ó, foi mesmo ou não foi, e já dá a dica de como vai ser o depoimento dele. Mas na prática a gente vê que não é Eu assim. sempre fiz assim, porque a minha preocupação sempre foi não induzir algum tipo de resposta. Então eu sempre fiz assim. E aí, é claro, cada juiz tem uma técnica, tem um critério. Eu expunha, fazia um resumo e falava, agora o senhor fica à vontade para me falar Que a sua versão, o que realmente aconteceu, faço se é verdadeiro ou se não é. E aí tentava, de alguma forma, não colocar o réu numa saia mais justa. Porque o que a gente precisa pensar também é porque para o réu não é uma situação normal, salvo aqueles que já são escolados, né, que estão todos os dias frequentando o fórum. Mas para o réu primário, principalmente aquele cara que está sendo acusado injustamente, a gente sabe que isso acontece. Pode não ser a maioria, mas isso acontece, né? Para o cara já é uma situação de tensão, já é uma situação de nervosismo, ele sabe que a vida dele ali está em risco. Então, quanto mais confortável a gente procurar deixar o acusado, eu acho que a gente faz um papel voltado para a democracia. Agora, não é isso que os advogados geralmente encontram. Às vezes pode encontrar um juiz já grosseiro, um juiz já ali, de alguma forma, tentando emparedar o acusado, tipo, para mim você não vai mentir. Então já olha no olho, e aí? Que tipo de postura tomar frente a isso? Eu sei que esse é um assunto delicado para a gente tratar, mas o objetivo não é analisar a conduta de colega. Eu nunca falo com o objetivo de analisar a conduta de colega, porque cada colega age de um jeito. Mas pensando no advogado, o que o advogado pode fazer? Se ele pega já no começo um juiz com esse ânimo assim, você acha que ele deve interferir? Ó, excelência, e é difícil ele fazer isso na prática, né? Mas são essas as dores que atrapalham o exercício da advocacia. Às vezes você já pegar um cara com sangue nos olhos e que vai para cima, e o juiz não pode ter esse papel. Se ele tem esse papel, ele vai enveredar já para a acusação. E hoje o mote é esse, né? Os juízes criminais são cada vez mais acusados, né? E na grande maioria das vezes injustamente, de ter um viés muito mais acusatório. Tá aí, né? A proporção que se tomou o juiz de garantia, né? O que vocês pensam sobre isso? Já vivenciaram um tipo de situação? Ou alguma vez já sentiu nessa... Opa, peraí, deixa eu frear. Tá? E eu sei que isso é do ser humano. Não adianta a gente falar que é uma coisa que não existe. É do ser humano. O juiz saber separar o papel ser humano e o papel ali de total isenção não é uma tarefa fácil, né? Segura a bomba aí, Mário. Até essa separação, né, às vezes até para o advogado pensar que ali tem um ser humano que erra também. E às vezes o juiz pode ter passado um pouco da dose, porque às vezes é um crime, pensa o estupro de uma criança, como eu já peguei alguns casos, a menina ficou completamente desfigurada, uma situação que qualquer pessoa fica mexida com aquilo, mas você tem que saber separar. Você acabou de ouvir todas as testemunhas confirmam todos os fatos, né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas para resguardar o pleno direito de defesa, talvez uma interferência respeitosa do advogado. Ó, excelência, só para relembrar que o acusado ainda está em julgamento, também tem o direito de ser tratado com urbanidade. Inclusive, ele tem o direito de mentir. Sim. No interrogatório, o réu tem o direito de mentir. Então, a gente tem que ter um papel de consciência da nossa função. Né? A função do juiz também essa, é de permitir que o réu minta em interrogatório. Né? É um direito dele, constitucional, de não dizer a verdade, de permanecer em silêncio. E aí, as deduções que a gente vai extrair disso, o momento adequado é na sentença. É lá que a gente vai explorar o que ele mentiu, o que ele fez de errado, o que não foi condizente com as provas dos autos. E é lá que a gente vai poder fazer esse papel de mediador dos fatos que foram afirmados ali perante ele na audiência. Eu acho que esse papel, quando o juiz inverte, e ele tem um tom acusador de, inclusive, intimidar o réu em relação ao seu direito, né, de apresentar a sua versão do processo, dos fatos, o seu direito de fazer a sua própria defesa ali, mesmo que ela seja uma defesa absolutamente discrepante em relação a todos os outros meios de prova, cabe a nós garantirmos isso como juiz. Agora, dentro disso, e aí eu vou aprofundar e piorar ainda mais a situação para a gente aqui. O juiz faz a qualificação, o juiz expõe a acusação, só que antes tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Aliás, tem uma advertência que a gente tem que fazer. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio e ainda que opte por isso, não vai ser prejudicado. A grande pergunta é, ele não é mesmo prejudicado inconscientemente pelo magistrado quando ele opta
por permanecer calado. Por que eu faço essa pergunta? E olha, deixando bem claro para você que está assistindo, nós estamos aqui num ambiente acadêmico. Tudo o que a gente fala aqui diz respeito à nossa atividade acadêmica. Nós estamos aqui procurando ensinar a prática, que a prática é uma cadeira dentro da academia. Você facilitar a sua atividade lá fora, você precisa aprender antes. Então, é lógico que às vezes eu avanço, vou em pontos difíceis até para o magistrado falar, mas que eu acho que a gente só cresce quando a gente olha para isso. Tá? E um ponto importante é esse. Na atividade de juiz, o cara está sendo acusado, uma acusação pesada. Você vira para ele e fala, agora é a hora de você apresentar sua tese de defesa, né, diretamente para o juiz, ou você pode ficar em silêncio. E aí ele fala, não, vou ficar em silêncio. Embora a lei fale, você não vai poder ser prejudicado por isso. O juiz não vai poder pôr na sentença. Presuma a culpabilidade, já que ele não se defendeu. A lei proíbe isso. Mas o juiz, naturalmente, vai olhar as provas com outros olhos, quando o réu não se defende. O que vocês acham disso? Vai depender muito do juiz, né? Na teoria, a gente sabe que não pode. Agora, na prática, inconscientemente... Principalmente no começo de carreira? Sim. Principalmente que ele não tem essa experiência, às vezes, e já está pensando, se ele não falou nada, porque ele tem culpa. Né? Então, isso é natural do ser humano, né? Imagina que a sua mulher está te acusando injustamente de você estar com uma marca de batom na gola. Só que a acusação é injusta. Você não fica com... não lembro que doutrinador que falava isso antes dessa alteração, de que isso foi uma inserção no CPP, né? Sumário, pois não tem nem direito de defesa, né, no batom na gola. Não tem nem interrogatório. Execução. Se for no caso de um amigo nosso que está aqui, que a gente não pode falar o nome, né, Alessandro? Aí pior ainda, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que quem é acusado injustamente, ele anseia por se defender. A pessoa que... Agora, por outro lado, a gente não pode esquecer que o processo tem a defesa técnica. Às vezes o advogado fica com receio. Olha, se ele falar, pode ser que ele complique ainda mais a defesa técnica. E isso, às vezes, o juiz ele aprende com anos de carreira. Não é no primeiro ano, não é no primeiro momento, salvo, claro, tem pessoas que já entram altamente preparadas. Mas o nosso sistema de concurso hoje faz entrar na carreira, geralmente, pessoas inexperientes, como eu. Eu, quando entrei na carreira... todos nós aqui, né, eram novos, já tinha alguma experiência profissional, mas não tinha bagagem suficiente para fazer, talvez, esse raciocínio. Isso daí a gente ganha com o tempo. Então, para o advogado, acho que ele tem que escolher bem o momento em que ele vai orientar o exercício do direito de defesa. O juiz não vai poder prejudicar diretamente, mas eu acredito que a tendência é que o juiz olhe com muito mais detalhes para a prova, do que ele olharia se o acusado se defendesse, contasse a sua versão, ainda que fosse uma versão que atraísse um pouco de culpa, né? Você não acha isso, Alessandro? Sem dúvida. Imagine uma situação prática em que o juiz ouviu todas as testemunhas, analisou as provas documentais e está em estado de dúvida. Ele não se convenceu ainda se aquele réu é o autor e se o crime foi praticado ou não, se a materialidade está configurada ou não. E aí resta a última, que é o interrogatório do réu. A oportunidade que ele tem de apresentar sua autodefesa. E ele silencia a respeito. Essa conduta negativa do réu vai influenciar no convencimento do juiz ou não? O juiz vai ter que decidir, no final do processo, no momento da sentença, se houve o crime ou não, se ele é o autor daquele crime ou não. Essa conduta, no meu modo de ver, ainda que isso não pode ser exteriorizado, ela tem um papel psicológico na influência do juiz para ele, então, direcionar um pouco mais aquelas provas que foram no sentido da condenação, para dizer sim, é no sentido da condenação por causa disso, e inclusive... Né? E a gente não pode esquecer que isso não é fácil da gente falar, porque nós estamos fazendo uma autocrítica que depõe muito contra a atividade da magistratura, né? Mas é uma percepção do ser humano. O juiz não consegue agir com a máquina. Eu vou desprezar completamente isso. E olha só, que no processo crime, se o juiz está em estado de dúvida, ele tem que absolver. Ele tem que absolver, diferente do processo civil, que ele vai dizer lá, quem tinha o ônus da prova e não fez a prova vai perder a demanda. Nesse caso, ele tinha que absolver. Mas é essa conduta. Será que não é uma conduta que faz com que o juiz, na hora de valorar a prova, ele privilegie aquela prova que é para a condenação? Ele não vai colocar que ele está em estado de dúvida. E a atitude do executado. Ele vai tomar a convicção dele pela condenação. E o silêncio do executado, talvez, faz a dúvida pender para o outro lado. Exatamente. Não para o lado dele. Justamente porque na nossa experiência, e aí entra, né, a experiência do magistrado que influencia também, né, as máximas de experiência, aquilo que a gente carrega da nossa vida, é que quem é acusado injustamente porque tem o batom quer se defender. Exatamente. Não é nem que tem, quer.
O batom na minha camisa não é, encontrei a minha irmã, Raspou, pode ser, seja foi ela, sem querer, foi me dar um aconteceu alguma abraço. coisa. Sempre tem uma desculpa, não tem, Mário? Na verdade, a preocupação dessa história aí, eu vou exercer o direito de ficar em silêncio. A preocupação nessa história aí também é o advogado conhecer o perfil daquele juiz, isso ajuda também. Ele já sabe se aquele juiz é mais duro, vai ficar instigando e tal, ele vai utilizar mais a questão do ficar em silêncio. Naqueles casos daquele juiz que é educado com o acusado, como deve ser, eu acho que você não precisa ficar apertando, questionando, quem que vai acreditar nessa tua história, isso não é mentira, e o advogado o juiz vira acusador, né? Não é para isso. Então, isso do advogado conhecer o perfil do juiz que está presidindo a audiência, também pode ser um fator interessante na hora dele dizer para o cliente, nesse caso é melhor você ficar em silêncio ou não, saber se a história é verdadeira ou não, porque ele sabe se o cliente vai acabar deixando vazar alguma coisa ou não. Agora, se o cliente realmente ele tem álibi, ele tem motivo, tem como negar a autoria, me parece que é bastante interessante ele falar. Tanto que eu costumo dizer para o acusado, né, o senhor tem direito de ficar em silêncio, mas também, ao mesmo tempo, é a chance do senhor me contar a tua versão, né, porque eu já ouvi a versão de todo mundo e não ouvi a sua. Então, isso deixa ele, às vezes, mais à vontade, principalmente aquela pessoa que nunca foi processada na vida. Diz, o juiz quer me ouvir, eu vou contar Eu sempre pra ele, faço essa ponderação também. Você tem o direito, mas agora é a única chance que você vai ter para falar comigo. Porque às vezes ele fica pensando, depois eu vou ter uma outra oportunidade, se ele não foi bem esclarecido, né? Agora, uma outra coisa, vocês acham que ele pode escolher o que ele vai responder ou não? Exercer o direito de ficar em silêncio pela metade, tá? E eu já me enfrentei isso na prática. Do advogado falou, olha, meu cliente quer responder, mas depende da pergunta. Tá? Dá para exercer esse direito de silêncio pela metade? Eu não vejo se ele pode o mais, que é não falar nada, não pode menos. Só que isso, psicologicamente, para mim, soa pior. Pior até, do que não falar nada. Soa pior. Bastante no então, aquilo que me prejudica, eu não quero falar. E aquilo que pode me beneficiar, eu quero falar. Isso vai ser levado em ponderação na hora da aprovação da sentença. O juiz talvez, vai levar em consideração isso, não tem como. Acho que fica essa dica aí prática mesmo, para você que pensa em dar essa orientação para o cliente. Vamos combinar de responder só aquilo que for interessante. Que não for, eu olho para você e faço assim e você não responde. Isso é o pior. Eu acho que pode ser que seja o pior mesmo. Ou o tudo ou nada, embora eu acho que seja direito dele responder o que ele quiser. Mas psicologicamente a influência, se você está aqui, quer conhecer o que passa na cabeça do juiz, essa é a ideia, eu acho que a influência psicológica que causa no juiz é ainda pior. Agora, pegando o gancho, é uma pergunta que aconteceu uma vez comigo, e me parece que vai além disso. O advogado disse, o acusado disse, não, vou ficar em silêncio, né, é um direito do senhor. Não vai responder nada, ele falou, não, nada. Daí o advogado falou, pela ordem, doutor, as minhas ele vai responder, né. Ou seja, ele não vai responder as do juiz, do promotor, mas da defesa ele vai responder. Ele disse, não, mas aí, então trocou o interrogatório, no interrogatório quem vai fazer é só a defesa. Porque uma coisa é ele dizer, não respondo nada, eu respondo o que eu quiser das perguntas e pode fazer as perguntas. Uma coisa é ele dizer, não respondo nada do juiz, nada do promotor, mas do advogado vou responder tudo. Então, isso além de pegar mal, porque isso mostra que o jogo está marcado, né? Além de pegar mal, me parece que nesse caso não é que ele está recusando a resposta, ele está forjando o interrogatório que não está existindo, né? Porque ele explicar para o advogado a história do jeito que o advogado vai conduzir as perguntas, ele está manipulando o interrogatório. Mas nesse caso, só assim, claro. Nesse caso, só poderia acontecer um tipo de interrogatório desse se fosse permitido à acusação fazer as perguntas, ainda que ele não respondesse. Para ter pelo menos a paridade. De forma nenhuma é não abrir, eu não vou responder as perguntas da acusação e do juiz, então eles nem fazem a pergunta e só o advogado faz. Aí é impossível, isso não é possível. E aí abrindo, aí o juiz vai valorar aquilo. Até porque o interrogatório, a essência dele é um ato judicial. O juiz interroga. Se o advogado quiser interrogar, ele entrevista e põe na petição. Né? Então, às vezes, as pessoas confundem a essência da coisa. A essência da coisa é o juiz ter o contato e ele interrogar. Se o advogado quiser só a versão dele, é por isso que, fazendo paralelo para o processo civil, porque aqui a parte não pode pedir o depoimento pessoal do próprio cliente. Porque aquilo que o cliente quiser falar, ele fala por escrito. Não tem sentido, você tem que ouvir a outra parte. Eu sempre privilegio a oitiva das partes. Eu acho importante o juiz fazer o interrogatório no cível, por exemplo, quando não é requerido o depoimento pessoal, ou quando o juiz entende que é necessário ouvir, ou quando a parte quer dizer para o juiz a versão dela dos fatos. Eu já passei por situações assim, até engraçadas, né? Não sei se seria até conveniente a gente entrar um pouquinho no cível, mas de ação de indenização, por exemplo, em que na hora em que foi feita a audiência,
o advogado do autor desistiu do depoimento pessoal do réu. Mas o advogado do réu insistiu no depoimento pessoal do autor. E aí, então, como houve a desistência, eu ouvi o autor, não ouvi o réu e ouvi as testemunhas. E na hora que eu encerrei a instrução do processo, aquela parte que não foi ouvida, ela se indignou com aquilo. Ela disse, doutor, o senhor ouviu o meu adversário, o senhor ouviu as testemunhas, o senhor não vai me ouvir? Eu quero mostrar a versão do fato, o que aconteceu. Era até um senhor, numa ação de indenização por briga de vizinhos. As partes eram vizinhas. O meu adversário falou, eu quero também dizer, eu também quero falar a minha versão. Eu expliquei para ele, olha, o advogado da outra parte abriu mão do seu depoimento, tem que ser uma prova requerida por ele, né? E aí o advogado dele ficou em silêncio. E eu percebi nesse processo, olha que interessante isso, que aquele senhor ele ia perder a ação. Já tinha feito ali toda a instrução do processo, e eu estava convicto de que ele ia perder a ação. E na minha cabeça passou o seguinte, esse senhor vai perder a demanda, e na cabeça dele ele vai perder a demanda porque eu, juiz, não quis ouvir ele em audiência. E aí o que eu fiz? Eu converti o encerramento em um outro ato do processo e fiz o interrogatório judicial, porque o 139 me autoriza isso, como um poder do juiz de fazer o depoimento a qualquer momento das partes. Então eu ouvi ele ali, não teve prejuízo nenhum, ele falou por último, mas mostrou a sua versão em relação aos fatos. Agora o advogado também poderia, o advogado dele, ter evitado isso. Se o advogado postulasse uma prova atípica naquele momento, olha, eu estava preparado para o meu cliente ser ouvido, porque tinha um requerimento do depoimento pessoal. Com a desistência agora do depoimento pessoal pelo adversário, eu postulo uma prova atípica, porque ele sabia que o cliente dele queria ser ouvido. Eu postulo que ele seja ouvido em audiência, depoimento da própria parte. 369 do CPC, que garante a prova como um direito fundamental, ele autoriza a produção de prova atípica. Isso seria uma prova atípica. Muitos colegas têm essa resistência. Pô, como é que a parte vai requerer o seu próprio depoimento? Né, o que ela quer dizer, ela pode colocar na petição inicial, e isso já vai ser suficiente, não precisa, ou na petição de contestação, não precisa a parte ser ouvida, né, em audiência para isso. Mas daí eu pergunto, será que quando eu ouço a testemunha em audiência, eu não retiro desse depoimento percepções que no papel não existem, para eu formar o meu convencimento? Será que ela não tem esse direito fundamental de expor os fatos para o juiz? Então eu entendo que nesse sentido seria válido. Legal. Eu agradeço aí por essa intervenção, só para fazer um parênteses que a gente abriu um parênteses para falar do processo civil, para as pessoas também não confundirem, achar que isso dá para transportar para o processo penal. Sem dúvida que não. Tá? Mas é uma ponderação muito viva mesmo. Eu acho que é até um bom objeto para um próximo podcast, né, para a gente falar sobre isso. Agora, caminhando dentro do interrogatório, a sequência dos acontecimentos que a lei fala é, depois que o juiz, então, pergunta, ele resolve responder e ele fala isso, se a acusação é verdadeira ou não, o juiz tem que perguntar sobre as circunstâncias da vida e da pessoa. Tá? E aí fica a dica para o advogado que esse é um ponto muito interessante para você conversar antes com o cliente. Porque tudo aquilo que ele disser, o juiz, em eventual fixação da pena, vai levar em consideração. Ah, já fez uso de droga? Ah, já, várias vezes. Se é uma circunstância que o juiz não tem como descobrir, se não contada pelo acusado, é uma circunstância que talvez o advogado tenha que orientar se ele fala ou se ele não fala. Tá? Porque, às vezes, não vai ter elemento no processo. Mas para o juiz, na hora de fixar a pena, o juiz vai levar em conta a conduta social, ao usuário costumeiro de droga. Isso aí vai ponderar na hora de fixar a pena. Então, o advogado, na hora de orientar o cliente, vocês concordam comigo que ele também tem que cuidar de ponto a ponto lá do artigo 59? Sim, com certeza. Até porque nessas perguntas aí de cunho subjetivo, né, da pessoa, do acusado, elas servem para isso mesmo, para já ir forjando, no caso de condenação, né, algumas características que o juiz pondera para fixar a pena. Então, ainda que o direito penal ele seja de fato, né, vai julgar o fato, e não é a questão de quem é a pessoa, mas é o fato, mas na hora de dosar a pena, a pessoa influencia, se ele tem formação intelectual, não tem, teve uma vida difícil ou não. A própria questão da droga, né, veja que uma situação é ele falar que ele é usuário de droga e ele está sendo acusado de furto, e ele mostrar que a questão da droga justifica, às vezes, dele ter uma doença e nunca teve tratamento, e etc. E eles costumam usar isso, né, se colocando como uma vítima da circunstância, e outras vezes não. Né? Por exemplo, ele tem uma vida completamente desregrada, praticou um homicídio culposo de trânsito e vai dizer que usa droga com frequência. Veja que a questão de usar droga pode influenciar positivamente, né, em relação ao acusado num caso do furto,
e muito prejudicial no caso de um homicídio culposo, por exemplo. Então, vai depender muito do caso concreto. Então fica a orientação para analisar mesmo cada uma das circunstâncias e conversar com o acusado sobre cada uma delas. Se o juiz te perguntar isso, abre isso ou não abre aquilo, afinal de contas é a defesa pessoal dele. Ele pode falar aquilo que ele quiser. Não no sentido de mentir, mas caminhando, que a gente tem bastante coisa aqui e o nosso tempo, infelizmente, já está acabando. No desenrolar dos acontecimentos, depois que o juiz faz todas as perguntas, o código fala que ele abre a palavra à acusação e depois a defesa. É óbvio que isso não pode ser invertido, né? Abrir a palavra primeiro a defesa e depois a acusação. Mas o grande ponto e quando surge algum fato e aí o promotor, eu esqueci de perguntar tal coisa. É justo, é lícito se permitir que se pergunte? Ou o juiz, por exemplo, não, então eu vou fazer como pergunta do juízo. Como que vocês encaram isso no dia a dia? Eu, particularmente, tenho encarado, quando há o consenso, porque existe aquela situação que o promotor, ou mesmo depois que encerrou, o promotor ou o advogado fala, mas veio uma situação nova aqui. Né? Eu penso o seguinte, quanto mais prova, quanto mais informação, melhor. Né? Eu quero o mais próximo possível da certeza do que aconteceu. Né? Acho que é melhor. Eu não sei se a resposta vai ajudar ou vai prejudicar, é uma pergunta. Só depois. Né? Só depois da resposta. Então, primeiro eu verifico se vai ser consensual. Às vezes eu olho, ainda mais quando eu já estou acostumado com o promotor e com o advogado, o promotor e o defensor, eu olho para eles e digo, não, tudo bem, pronto, acabou. Então não teria uma preclusão. Eu fiz todas as perguntas, o promotor ficou lá meia hora fazendo pergunta, estou satisfeito, passa a palavra para a defesa faz algumas perguntas e o promotor, olha, agora eu quero fazer mais uma. E aí, talvez o requisito seria ele mostrar a pertinência do que surgiu de novo e qual o fato novo. Claro. Né? E aí, só para complementar, o advogado, então, tem que ficar atento a isso. Se o promotor quer perguntar circunstâncias que ele já podia ter perguntado antes, ele vai se insurgir. Fala, não, excelência, ele não tem mais o direito. E nem ratificar a pergunta que já foi feita, né? Que é o pior ainda. Exato. Para ficar bem claro, então vou fazer a pergunta de novo. Isso não, já foi então, feito. Eu acho que isso é uma circunstância prática que o advogado vai ser chamado a enfrentar. Se surgiu nas perguntas do advogado alguma circunstância nova e o promotor, olha, sobre isso eu quero fazer uma pergunta, é lógico que a tendência natural do defensor é sempre se insurgir, né? Já passou o prazo, já poderia ter perguntado. Agora, na cabeça do juiz, que é o que eu acho que o objetivo de todo mundo saber, o juiz vai fazer esse raciocínio. Bom, mas essa circunstância o promotor não tinha condições de conhecer antes. Então não era lícito e nem justo que eu exigisse que ele perguntasse. Agora passou a exigir. E outra, aquilo que o Mário disse, para o juiz pode ser interessante. E aí, nesse sentido, eu acredito que também, como o ato é destinado ao juiz, para o juiz não há preclusão. Inclusive, eu costumo perguntar também depois das perguntas das partes. Às vezes surgiu alguma coisa. Então, na pior das hipóteses, se realmente for importante, pode ser que o magistrado pontue, tudo bem, eu não vou permitir que o promotor faça, mas eu quero saber. Então, isso pode acontecer, né? E aí a gente está sempre falando da busca da verdade real. O juiz tem que está mexendo com liberdade, ele tem que ter uma maior quantidade de elementos suficiente para poder falar dessa busca, né? Esse ponto aí é só um contraponto, um detalhe, permitindo uma nova pergunta do promotor, obviamente que vai ter que ser oportunizada também a manifestação do advogado do réu. Sim, né? Até para ter a paridade aí, né? Garantindo disso e encerrando o ato, a audiência, com a pergunta do réu, tá... E aí uma coisa que é óbvio, mas às vezes pode surgir dúvida, é sobre a possibilidade de uma parte se insurgir contra a pergunta da outra. A pergunta sempre tem que guardar pertinência, ou sobre a acusação, ou sobre a vida pregressa ali, né, ou sobre as testemunhas. Se tiver alguma coisa fora disso, é dever do advogado se insurgir. Eu me insurgi, mas o juiz deixou assim mesmo. Bom, está sendo gravado o ato, depois você pode, numa futura apelação, alegar uma nulidade, um cerceamento de defesa. Essa insurgência, eu acho que é importante também o advogado saber como se insurgir, né? Porque uma coisa que ele diz, é um absurdo que o promotor está perguntando, né? Pelo indeferimento, excelência, né? Situações ríspidas e que às vezes vai gerar uma antipatia para o restante da audiência. Uma outra coisa é pela ordem, mas aonde que o promotor quer chegar, doutor? Né? E às vezes até você acha que é uma pergunta maliciosa e não é, às vezes você está imaginando uma coisa. E eu sempre falo isso, o controle emocional ajuda a formar o seu caráter perante os outros atores ali. Não vai mudar nada se você bater na mesa e gritar, isso é um absurdo, do que você falar educadamente. Muito pelo contrário. Falar educadamente é o que pode abrir porta. Eu sempre falo, a educação, o respeito abre portas e janelas. A falta de respeito fecha tudo. Então, por mais indignado que ele possa ficar, o advogado possa ficar, esse juiz está indo para o lado da acusação, seja técnico.
Não vai mudar nada. Seja técnico, pontue a sua imagem profissional. Vai ser admirada. Fala, porra, esse cara, ele está preparado. O seu cliente vai... Você não precisa mostrar para o seu cliente que você é bravo, que você vai responder, às vezes, uma ofensa com outra ofensa. Eu bato isso muito com quem me acompanha. Eu acho que isso aí é uma matéria que a gente sempre tem que pregar. Obrigado por falar sobre isso. E as partes se insurgirem com relação à pergunta do juiz. Tá? Não é muito comum, mas é possível. Se o juiz também começa a fazer pergunta totalmente impertinente, às vezes de um crime que está sendo objeto de apuração em outro processo, às vezes até com aquele mesmo juiz. Tá? Aí fica a orientação, não sei se vocês concordam comigo. O advogado, imediatamente, antes do cliente responder, ele tem que se insurgir. Olha, excelência, o senhor pode me mostrar qual é a pertinência para o nosso caso em apuração dele responder isso? Tá? E ser bem incisivo. Para isso, o advogado precisa conhecer bem o processo. Né? Não há dúvida, então, que o advogado pode, de forma respeitosa, também se insurgir contra perguntas feitas pelo juiz. E me parece que, da mesma forma, além de respeitosa, às vezes tentar entender, porque, às vezes, na cabeça do advogado a pergunta é impertinente, né? Mas a hora que ele pergunta, excelência, mas, né, doutor, tu quer chegar aonde? Né? Por que essa pergunta? O que tem, qual que é a relação? O juiz vai dizer, não, é que na verdade eu quero saber isso, isso e isso. E o próprio advogado, não, entendi agora. Vamos amarrar a dica prática, então. O juiz fez a pergunta. Na sua cabeça parece impertinente? Excelência, pela ordem. A pergunta me parece impertinente, mas eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência qual é a pertinência para a apuração. A relevância, a pertinência, né? E aí o juiz vai explicar. Se você não ficar convencido, aí você apresenta com toda a educação. Não precisa, pela ordem, a pergunta tem que ser indeferida, não. A audiência não é um teatro. As pessoas acham que vai ganhar quem fizer maior teatro. Ou pior, né? Acha que vai ganhar a confiança do cliente, porque você se impôs, obrigou. Não, você vai ganhar a confiança do cliente se você conseguir um resultado bom para ele. As pessoas têm que pensar finalisticamente. Tá? Agora, se preparar bem para o interrogatório, está ligado a estudar as provas. Não tem jeito, né? Então, a dica que eu sempre dou para o advogado é, você tem a obrigação, diante do interrogatório, ler todo o inquérito. Porque lá no inquérito, como o interrogatório acontece ali junto com a oitiva das testemunhas, via de regra, lá no inquérito, possivelmente aquela pessoa que vai ser ouvida já foi. E aí você vai anotando os detalhes, eu falo. Anota os detalhes. Porque a testemunha começa a perder a credibilidade e o acusado também, quando começa a ter muito conflito de detalhe. A testemunha na polícia falou que o fato aconteceu de manhã. Aí lá em juízo ele fala que foi à noite. E vai anotando os detalhes, vai ponderando os detalhes. Eu acho que essa é uma boa dica, não da oitiva de testemunha, mas para o próprio interrogatório. Senta com o réu, repassa com ele aquilo que ele disse na polícia, vê se aquilo lá encontra eco, efetivamente, na realidade do processo. Vocês acham que essa é uma boa orientação? Eu acho que sim. Só essa orientação, ela tem que, como tudo na vida, né, ela tem que ver a dose da orientação. Porque às vezes a história do acusado é completamente sem pé nem cabeça. Sim. Aí ele vai decorar um depoimento, né, o interrogatório, ele vai decorar com o advogado. E ele chega, abre o interrogatório, ele dispara, fala como um papagaio. E o juiz mais experiente vai começar a inverter ou refazer perguntas, justamente porque ele já percebeu que a história está decorada. Então, à medida que você tira a espontaneidade da parte, né, no caso aí do acusado, você passou do ponto na hora de ajudar o teu cliente, isso pode atrapalhar. Uma coisa é você tirar as dicas, mas não deixar... Exato, eu digo no sentido de passar ponto por ponto daquilo que é verdade. Sim, porque a mentira não se sustenta. Né? O juiz acaba pegando, a outra parte acaba pegando. É importante mostrar para o cliente, é importante você lembrar de falar disso, olha aqui e tal, né? Esclarece. E eu não sei se vocês, e aí é uma dica para quem talvez não tenha muita experiência prática, geralmente, quando o juiz faz uma pergunta para o acusado, e antes do juiz terminar a pergunta, ele já fala, é porque geralmente ele quer ganhar um tempinho para achar uma resposta para aquilo. Não é assim na prática? Tá? Então é uma postura que o juiz, na cabeça do juiz, vai falar, o cara nem deixou eu terminar de perguntar, ele, para você repetir a pergunta e ele talvez ganhar um tempo. Isso é uma atitude comum, não é? Não acontece nos interrogatórios? Da mesma forma, quando você nem fez a pergunta ainda, nem terminou, está no início e ele já responde. Já começa a responder. E a gente tem que ter uma boa medida, porque às vezes pode ser a ansiedade mesmo da pessoa. Às vezes a pessoa já quer responder. Normalmente eu pergunto, daí eu repergunto. Não, tudo bem, o senhor já disse que não foi o senhor, mas esclarece tal coisa de novo. E às vezes ele foge do tema de novo, principalmente aquele, né, com perfil estelionatário. Diz, eu vou ver se eu vou engrupir
Você pergunta, ele foge de novo. Daí Fica você fala, dando tá bom, volta. você também Fica não vai dando brigar com a parte, né? Direito dele, ele não quis falar, eu já entendi que ele não quer falar no assunto. E uma outra coisa importante também que a gente vê no dia a dia já foi mencionado aqui, mas uma dica prática é você não precisa perguntar só para mostrar serviço. Se as perguntas já foram feitas, não tem para você, olha, excelência, só para confirmar, no dia mesmo ele estava em tal lugar. Isso, para mim, abrindo a minha cabeça, primeiro, é uma conduta que irrita o magistrado. Sem dúvida. Tá? Se você quer que confirme, é porque alguma coisa não ficou clara. Se não ficou claro, fala, olha, excelência, embora ele tenha dito, para mim não ficou claro porque ele disse uma outra coisa, se isso aconteceu ou não. Ele pode. Mostra a contradição. Então, sempre esquece essa história de só para confirmar. Tem muito E às vezes o advogado pergunta, porque, como que eu vou ficar quieto? O acusado vai achar que eu não defendi. Então, fica essa dica prática. Se você ficar na ânsia de perguntar só para confirmar, mostra o que não está confirmado. Não ficou claro, porque às vezes acontece. Pior, né? Porque pode ele responder de novo diferente do que ele respondeu Diferente, antes. diferente. E quando é mentira, ele responde. Quando é mentira, a mentira não se sustenta. Né? Então, pode ser que aconteça. Última coisa, um novo interrogatório. Não é um ato comum. Né? O juiz marcar um novo interrogatório, embora haja essa previsão na lei. Tá? O juiz pode. Eu me lembro de ter designado um novo interrogatório no começo da minha carreira, quando eu peguei processos em que o acusado tinha sido interrogado há muito tempo. Muito tempo antes, o interrogatório era todo lacônico, todo mal feito, eu ter designado um novo interrogatório. Era antes, né? Depois que havia as provas testemunhais, aí era possível surgir dúvidas ali, um esclarecimento deles, ficaria um segundo interrogatório. Isso é possível, embora muito pouco comum, né? Até na sistemática que nós tínhamos antes, me parece que era bastante razoável essa previsão, porque você ouviu o réu, depois ouvia as testemunhas, o pessoal mais experiente, né, os mais antigos, dizendo não, era muito mais rápido o processo, porque ele já confessou, deu detalhes, você vai ouvir 2 testemunhas no máximo e não precisa ficar ouvindo um monte de gente. Hoje ninguém sabe o que o réu vai falar, então você tem que coletar toda a prova para saber o que de fato está acontecendo. Então, me parece que esse dispositivo é remanescente, né, da ideia que nós tínhamos antes. Mas é possível, né? Essa hipótese aí de que a gente, como juiz, pegou um processo depois e aquele interrogatório não te ajudou muito. Ou você não tinha estudado o caso, na hora de julgar, você vai converter em diligência, tem que ouvir ele de novo. Precisa aqui. Ou converter em diligência, produziu nova prova, e daí eu tenho que dar a oportunidade do réu falar de novo daquilo. Sobre concordo. Agora, como nem tudo são flores na vida, e eu quero privilegiar aquela pessoa que ficou com a gente até o final, eu guardei uma grande bomba para a gente discutir aqui, e eu espero que a gente feche esse nosso bate-papo, esse segundo episódio do podcast Cabeça de Juiz, com uma boa solução. E por que eu falo boa solução? Porque a solução pode ser boa para o sistema, pode não ser boa para a gente como magistrado, pode não ser boa aparentemente, num primeiro momento, até para o próprio acusado, mas como lidar com a seguinte situação? E olha, infelizmente eu tenho recebido cada vez mais gente dizendo que isso se tornou corriqueiro. Quando o juiz, durante o interrogatório, já condenou o acusado. Tá? Eu lembro esses dias atrás, um seguidor me mandou que o juiz, no começo do interrogatório, virou para o acusado e falou, você tem cara de bandido mesmo, hein? Bandidinho porcaria. E aí? Como lidar nesse tipo de situação? Nesse caso, eu entendo que o juiz feriu toda a parcialidade dele. Primeira coisa aí é uma suspeição. Pois é, mas a hora que você olha para as regras de suspeição do CPP, não tem essa previsão. O pré-julgamento não está previsto como uma causa de suspeição do magistrado. Tá? A manifestação anterior, embora seja punível no que diz respeito à lei orgânica da magistratura, você está pré-julgando, mas não está lá como causa de suspeição. Tá? Então, uma grande bomba. Tá? Primeiro, se isso acontece por parte do promotor, se o promotor está sendo ofensivo, é muito simples. O advogado, excelência, eu peço que o promotor trate o meu cliente com urbanidade, com respeito. Mas e quando é o magistrado? O magistrado com a postura altamente... você está mentindo. Como assim você está mentindo? Você está ali colhendo elementos. Se tem mentira, você já botou a mentira na sua cabeça. Agora, eu estou pedindo para que a gente fale sobre a postura do advogado. Qual é a postura que o advogado tem que tomar? E eu sei que nesse momento o sangue do cara vai lá na cabeça. Né? Mas a gente tem um compromisso aqui de traduzir a prática para os nossos seguidores, para as pessoas que estão acompanhando. Na minha cabeça, e eu já vi alguns estudos sobre isso, que dá para desenvolver, sim, um raciocínio de suspeição. O juiz já está contaminado. Uma vez que ele fala que o acusado é bandido, ou uma vez que ele fala você está mentindo, ele já externou uma análise sobre a prova. Ele está pré-julgando. Tá? Então, fica a orientação para você buscar, e tem
excelentes artigos na internet, tem excelentes doutrinadores, inclusive já houve essa suscitação no âmbito do STF contra um ministro que se manifestou sobre fatos e depois a Procuradoria-Geral suscitou a suspeição do ministro. Isso ainda não foi julgado, então pode ser um grande precedente. Mas para mim fere toda a lógica da imparcialidade. Agora, qual é o limite, né? Às vezes o juiz vai perguntar porque ele está em busca da verdade, mas e o tom acusatório? É importante que o advogado não se esqueça que todo interrogatório é gravado. É gravado. Né? Então, se o já está registrado, se for gravado, se não for gravado, o advogado tem que dar um REC ali no celular dele e gravar. Tá? Se o juiz já tem algum histórico, e às vezes isso corre, né? Pô, aquele juiz lá, ele massacra o acusado, ele vai às últimas consequências, o advogado já chega com todo respeito e fala, excelência, lá no escritório a gente tem o costume de gravar todas as nossas audiências, então estou informando Vossa Excelência que eu estou gravando. Tem essa previsão no Código de Processo Civil, eu acho perfeitamente aplicável de forma subsidiária ao processo penal. Agora, não esquece que o interrogatório é, por essência, gravado, pelo menos na grande maioria das comarcas. Mas vocês acham que esse raciocínio da suspeição do magistrado é um caminho? Nesse tipo de caso extremo aí, me parece que sim. Né? Parece que vai ser um consenso nosso aí. Que nesse tipo de situação onde o juiz age dessa forma, né, que me parece que não é aconselhável, não é legal, ele deve se manter afastado, né, dessa questão de emoções e virar parte no processo. E diria até mais, né, porque isso aí ele é desrespeitoso como ser humano. Mesmo que fosse o promotor que exerce a acusação, não justificaria agir dessa forma, xingar, ofender, ou como eu já ouvi falar, às vezes o juiz começa a debochar do réu. Quem que vai acreditar nessa tua história? E começa a debochar e dar risada. Então, me parece que não é esse o esperado, mas são exceções. Né? Isso não é a regra, são exceções. Agora, me parece que se pender para esse lado, o que a gente já tem precedentes do STJ é dizendo que o fato do juiz ficar fazendo muitas perguntas e querendo esclarecer o tempo todo, isso não fere a imparcialidade do juiz. Pelo contrário, porque às vezes o juiz ele quer ter mais informação. Ele é mais detalhista, metódico, então isso eu concordo plenamente que não tem problema. A grande questão é quando ele parte para uma situação extrema, como esse exemplo aí que o Zé deu. Aí me parece que, sem dúvida alguma, a gente partiria para essa ideia de suspeição. E às vezes o advogado fica entre a cruz e a espada, né? Vou suscitar a suspeição, vou arrumar um problema com esse juiz para o resto da vida. Mas aí é o que eu gosto sempre de falar. Já dizia Sobral Pinto que a advocacia não é profissão para covarde. Então, se você tem o receio, você prefere deixar o seu cliente prejudicado do que se indispor, entre aspas, com um juiz que está sendo desrespeitoso, talvez a advocacia não seja para você. Ah, professor, você fala isso porque não é com você. É lógico, mas eu tenho que te dar aqui alguma solução prática. Você vai ponderar. Deixa o meu cliente ser prejudicado e um juiz que já se mostrou parcial julgar o caso dele, ou eu vou educadamente... Tá? Educadamente, usar os termos técnicos. Mais uma vez, você não precisa bater na mesa, não precisa gritar, não precisa espernear. Educadamente, Vossa Excelência, eu estou arguindo nesse momento a suspeição por conta desse ponto e vai fazer isso nos termos em que a lei determina. Tá? É claro que você vai ter que fazer um trabalho de analogia, porque não tem expressamente nas razões de suspeição, mas a evidente quebra de parcialidade. Tá? Eu acho que nesse caso aí, uma atitude dessa do juiz, apesar de ser excepcional, ela é excessiva. A partir do momento que o juiz vai fazer uma pergunta, e nessa pergunta ele já coloca elemento subjetivo de que o réu está mentindo, ou quem vai acreditar nessa história, ele já fez um juízo de valor. E isso aí ultrapassa totalmente a função dele. Né? Eu acho também o caminho é esse, a exceção de suspeição dos meios legais. Tem que estar registrado isso, se a audiência não for gravada, tem que constar em ata, e aí o advogado tem que fazer a intervenção para que isso conste em ata, é um direito dele, que isso conste em ata, e depois ele vai tentar, de qualquer forma, anular isso aí. Né? Porque esse juiz está realmente quebrando aí o princípio da imparcialidade. O papel do juiz, numa instrução, é de ser o mediador entre as partes, entre acusação e réu. A partir do momento em que ele se vincula a um dos dois lados e ele não faz essa mediação, ele extrapola a sua função. Né? Extrapolando a sua função, ele se contamina. O juiz só tem o direito de valorar a prova antes da sentença nas análises de tutelas, de liminar. Isso aí é expressamente previsto. Ele não tem o direito de já formar a convicção dele durante o interrogatório. Exato. Lá é o ato para ele exercer isso.
Então, o advogado tem que ter assim, muita astúcia e ficar muito ligado. Isso, essa insistência do magistrado é porque ele está em busca da verdade, o STJ então já diz que isso não caracteriza. Agora, usar de termos pejorativos ou de alguma forma demonstrar que ele já está com a convicção formada, tá? Eu acho que isso daí é uma coisa que o advogado pode prestar atenção. Bom, queria deixar aí para as considerações finais do Mário, se tiver mais alguma coisa, depois para o Alessandro, e aí eu volto para a gente fazer o fechamento. Eu acho que gostei muito da experiência, dessa troca de informações, de pensar a prática, associar, né, a teoria com a prática. Quando a gente ajuda os profissionais, principalmente da advocacia, de outra área, acaba que isso interfere na nossa qualidade de trabalho também, porque quanto melhor o trabalho do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia, mais ferramentas o juiz tem para decidir, isso facilita o nosso trabalho, a gente julga com mais qualidade e de forma mais tranquila de saber que realmente tudo que foi possível trazer para o processo está ali e você está decidindo da melhor forma possível e não porque um lado agiu bem e outro lado agiu ruim. Eu acho que a nossa preocupação como juiz é prestar o melhor serviço possível dentro daquilo que chega para a gente. Então, também quero agradecer e colocar aqui uma última questão bem prática e rápida, que eu acho que pode ser interessante em relação ainda à audiência, o interrogatório, enfim, no processo crime, que é o fato do advogado se manifestar sobre a valoração da prova, não no momento da realização da audiência. Às vezes o advogado ele quer ser tão incisivo ali para demonstrar para o juiz que a testemunha está se contradizendo, que não é daquele jeito, que há uma mentira. Isso é para alegações. Isso tem que ser feito nas alegações finais. O advogado tem que se conter ali no momento da realização da audiência e explorar a credibilidade da prova nas alegações Principalmente finais. quando ele pega uma contradição, porque se ele fala naquele momento, a testemunha tem a chance de voltar atrás. Exatamente. Tem a chance de, eu me confundi. Uma vez que ela falou que se confundiu, o juiz, se ela se confundiu... Então, aguarda ali o momento correto, se segura para demonstrar isso nas alegações finais. Lá, sim, é o momento em que o advogado vai valorar aquela prova que foi beneficiente, que beneficiou o réu, né, o seu cliente, e que ele vai também demonstrar que a credibilidade da prova contrária não é uma credibilidade boa. Né? A prova é contrária, é contraditória, a testemunha é uma testemunha que tem relação, né, com a vítima, enfim, alguma coisa nesse sentido que vai fazer com que aquele depoimento perca credibilidade. Isso tem que ser feito nas alegações finais, não no momento em que está sendo colhida, realizada a prova. Né? Isso é um ponto importante. No mais, assim, agradecer também a participação, mais uma vez aqui, nesse podcast, e dizer que a gente está sempre à disposição, é muito bom sempre ouvir, aprender com vocês e poder participar desses debates. Legal, é isso aí. Para encerrar, então, queria agradecer os meus nobres colegas que estiveram aqui. Tenho certeza que enriqueceram muito quem está nos assistindo, né, com essas valorosas contribuições. E agradecer a você que, mais uma vez, ficou aqui até o final. Você pode perceber que sempre o final vem a melhor parte. Eu espero que você acompanhe todos os nossos vídeos até o final. Não esquece de deixar um comentário aí. Pode criticar, pode elogiar, pode fazer o que você quiser. É ouvindo você que eu vou saber como melhorar. Se você achou legal e acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, não esquece de compartilhar. Eu acho que disseminar aquilo que é bom faz bem para todo mundo, faz bem para a nossa alma e a gente ajuda outras pessoas. Encerramos então mais uma vez o segundo episódio do podcast Cabeça de Juiz. Você teve a oportunidade de abrir a cabeça de 3 magistrados e ver o que acontece por dentro no que diz respeito ao interrogatório do acusado. E eu te espero no nosso próximo episódio. Um grande abraço.